isso aqui não é mimimi, não é, mas esse pessoal fica vendo racismo onde não tem, porque tem, porque está na sociedade e não é só na sociedade brasileira. E recentemente, né, esse programa, o nosso podcast, ele é gravado, mas recentemente nós tivemos o caso do Vinícius Júnior, que eu acho muito interessante, assim, Letícia, porque o Vinícius Júnior, como jogador de futebol, e como tantos jogadores que eu acompanho futebol desde a minha infância, ali nos anos 90, eles passavam muito por esse processo de ganhar dinheiro e meio que se considerar brancos, assim, sendo negros. Então ele tinha já uma mulher branca ao seu lado, ele se sentia pertencente àquele mundo. E eu percebo que, eu acredito que essa mudança de pensamento já está trazendo reflexo na atitude do Vinícius Júnior. De ser combativo, de não aceitar o racismo. Você sente isso também? E como é importante que tenham figuras esportivas que tenham essa postura para que gerem essa influência nas crianças também, né? Então, tem uma coisa que ela é muito importante, que é a ascensão social de um negro, de uma negra, vinha através de pessoas brancas. Então, lá naquela época, após a abolição, o homem negro, para ser considerado tal, tinha que casar com uma mulher branca e vice-versa, sabe? Então tinha essas relações de poder. Como se ser negro fosse algo ruim, né? É isso. Ser negro é algo ruim. Era o que vendiam ali era o que vendia, era as políticas ali criadas, era como era ali traduzido nas ações e nas políticas ali colocadas. E aí, hoje, existe uma conscientização maior. Só que a gente pode trabalhar com duas figuras de conscientização. A gente pega nosso craque Neymar, com todo o respeito, mas que não tinha uma conscientização racial. Hoje está melhorando um pouco mais, mas tem muitos desafios com a figura do Neymar em se reconhecer como um homem negro. E a gente pega o Vinícius Júnior. Então, o Vini, ele trouxe uma ação ativista para além de um jogador. E aí, por que um ativista? Porque ele trouxe aquela ração de racismo dele para provocar as autoridades, não só internacionais, mas nacionais também, porque é o primeiro caso de racismo no futebol brasileiro em que nós tivemos uma atuação do governo federal aqui do Brasil. Histórico isso, né? É histórico. Então, ele teve uma resiliência, porque não é fácil também você sofrer o racismo, passar pelo racismo, mas ele teve uma resiliência de entender que essa pauta não era sobre ele, mas sobre toda uma comunidade. E ele usou o espaço de privilégio que hoje ele tem, por ser um grande jogador, mesmo tendo o privilégio, não impediu ele de sofrer o racismo. Então, ou seja, não é sobre questão social, é sobre raça. Então, a ascensão que ele teve, ele usou o espaço dele ali de visibilidade para dar voz a uma pauta muito importante, que é a questão do racismo, e que está repercutindo de uma forma que está buscando soluções de mudança mesmo, né? Uma solução de colocar o dedo na ferida e falar, vamos tentar mudar? A gente sabe que existe um conservadorismo muito grande, mas hoje esse conservadorismo ele está sendo estremecido pela ação positiva de combater o racismo. E aí esse papel ativista do Vini Júnior foi pontual para esse caso. E eu percebo esse papel no Muhammad Ali, nos Estados Unidos, que era Cassius Clay, lutador de boxe, e ele sempre muito combativo em relação à discriminação. Eu via muito isso nos esportistas americanos, assim, negros americanos, e no Brasil aconteceu exatamente isso que você falou, se não se enxergar, eu também comentei aqui. E eu acredito que isso é muito importante, o que a gente está vendo agora com o Vinícius Júnior, porque eu espero que se reverbere, entendeu? Em outros jogadores, seja de futebol, seja, sei lá, basquete, vôlei, enfim, entendeu? Para que eles também se tornem uma luta contra o racismo. Porque eles têm um poder na mão, eles também são formadores de opinião. E eu repito que eu falo muito sobre as crianças, porque eu acho que a infância é um dos momentos mais importantes da vida, né? Que você está construindo ali a sua imagem, aquilo que você acredita que é importante, e você ter essas pessoas ali que mostram, né? que são pessoas que estão em evidência e que você gosta e que você acaba seguindo o que eles falam, né? Deu uma comoção social muito grande, mas é algo que vai impactar as futuras gerações. E aí
eu fico até um pouco emocionada nessa parte, porque hoje eu tenho um sobrinho que ele é jogador de futebol, o Felipe. Quantos anos ele tem? Ele tá com 7 anos de idade. 7 anos. E ele tá se desenvolvendo muito bem, sabe? Hoje tá já no espaço profissional jogando. No último jogo que eles tiveram, ele marcou 3 gols. E foi um final de semana que ele deu a primeira entrevista como jogador ali, mirim. E aí você vendo ali o empoderamento dele de falar, de agradecer a Deus, de se posicionar. Mas em contrapartida tava tendo... E ele nem tem, talvez nem tenha a dimensão. Claro que meu irmão e minha cunhada conscientiza ele, né, sobre as questões raciais. Mas nesse meio tempo todo, a gente tava ali com o caso do Vini, que tava ali bombando. E que essa ação que aconteceu com o Vini pode acontecer com o Felipe, que tem 7 anos, se a gente não trabalhar rápido para mudar. Exatamente. Então, de fato, é um reflexo de gerações. E aí eu entendo que essa movimentação que teve com o caso do Vinícius pode mudar essa relação com os jovens do futuro. Tanto da questão de conscientização, quanto mesmo da questão não só de conscientização, mas as pessoas precisam começar a ter uma fiscalização desses atos. Não dá para eles ficarem impunes, sabe? Tem que começar a ter medidas protetivas e combativas para quem reproduz o racismo dentro ou fora do futebol, mas eu entendo que isso traz uma reflexão de gerações. E hoje, o Felipe, ele é uma criança empoderada, mas quanto que a gente tem que trabalhar para que o Felipe não sofra o preconceito que o Vini Júnior sofreu, sabe? Então, de fato, é o que eu falo, é um trabalho árduo de toda a sociedade.